Recebam com uma salva de palmas o Dr. José Reginaldo Pinto de Abreu. Obrigado, boa noite a todos. Estou vendo que a casa está cheia mesmo. Tem interesse muito grande pela cidade inteligente, né? A gente fica feliz porque a nossa cidade realmente precisa desse olhar. Eu vou mostrar aqui um pouco para a gente entender que uma cidade inteligente não é aquela que tem todas as qualidades, mas aquela que, dentro dessas qualidades, ela escolhe aquela que mais é necessário, que tem prioridade. E assim, no mundo todo, a cidade, ela é um estigma de que ela só faz aquilo, mas que ela escolhe alguma coisa que é de seu interesse maior, interesse da população, por isso é que tem que envolver a sociedade. E nós precisamos fazer isso, né? A doutora Vânia mostrou vários aspectos, mas você tem que dar um enfoque, né? Porque a gente muitas vezes quer fazer muitas coisas e não consegue fazer nada. Então você tem que escolher, e para cada ação você vai dando um passo, e aí você vai crescendo. Então é difícil, não é fácil. Então a gente persistir uma cidade inteligente, vocês vão ver que não é coisa fácil. Depende de todos nós, desse conjunto de ideias, de pessoas, de discussão. Não é um governo, não é alguém, não é um gênio, mas somos todos nós. Essa que é a grande sacada e essa é a grande dificuldade também de a gente unir todas as ideias, né? Vamos lá? Então, por quê? Como a doutora Vânia falou, não é moda, né? Não se trata de moda, mas uma necessidade. As cidades hoje, elas representam mais de 50% no mundo das pessoas moram na cidade. No Brasil, é um caso atípico, tem 85% da população morando nas cidades. Então, mais um motivo para a gente dar mais prioridade para a cidade. Não quer dizer que o rural também não tenha a sua prioridade, mas você tem que fazer escolhas, né? 63% do PIB do Brasil é gerado nas cidades. E 50% das pessoas que têm o transporte público como única alternativa, elas não têm outra opção, a não ser ou andar a pé, bicicleta, ou outros modais de transporte. E também é um legado que uma cidade tem que dar para os seus habitantes, poder se locomover nas cidades. A Cúpula das Nações, 2015, é um dos seus 17 objetivos, os ODS. O 11º fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Então, é nesse olhar que a gente tem que perceber que é necessário que as cidades sejam inteligentes, porque é muita gente para gerenciar, para gestar. É muito problema. Então, o que torna uma cidade inteligente? Comprometida com o desenvolvimento urbano e transformação digital sustentáveis. Hoje, nós temos muitas ferramentas digitais, de tecnologias, que outros palestrantes vão dar um enfoque maior. Economia ambiental e social de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Então, a tecnologia ela é fundamental na nossa contemporaneidade, não tem como fugir. Promove o letramento digital, a gente já faz muito isso, né? A gente conversa através de textos digitais, enfim, as comunidades têm que cada vez mais se inteirar. Eu vejo o pessoal, por exemplo, a APA do Aramanaí, que a gente tem dado uma contribuição, as comunidades todas falando nas redes sociais. Então, isso é interação de gestão de cidades ou de comunidades, de regiões, onde a tecnologia está a serviço dessa intenção de fazer com que o todo seja observado por todos nós e todos possam contribuir e assumir isso como também uma forma de se apropriar das ideias, né? Se sentir partícipe de todas essas ideias. A governança e a gestão colaborativa também mudou. Não existe uma pessoa que pode definir o que vai ser o futuro, mas todos podem colaborar, e de forma digital também, né? Usando as tecnologias. E a redução das desigualdades.
aumenta a resiliência e melhora a qualidade de vida de todas as pessoas. Resiliência é o fato da cidade se adaptar às novas situações, desastres ou questões que rapidamente acontecem e você tem que tomar um rumo e todos têm que entender por que está tomando aquele rumo. Então, uma gestão, quando se fala na questão política, então é importante que os nossos gestores e políticos, eles saibam conduzir esse processo, mas com mais maestria, né? Envolvendo todo mundo. Um exemplo de cidades que já fazem algum desse serviço, Singapura, pelo fato de eles transportarem 7,5 milhões de passageiros diariamente, é uma pegada inteligente, porque eles conseguiram isso com tecnologia. Helsinki, na capital da Finlândia, conseguiu reduzir 27% dos níveis da emissão de carbono em 1990, então nós estamos muito longe disso. Zurique, a Suíça, também usa tecnologia inteligente para a iluminação pública, com sensores que fez uma economia de 70%. Depois vem outras, aparece aqui Oslo, na Noruega, com quinta Amsterdã, sexta Nova York, nos Estados Unidos, está em sexto, né? E São Paulo, Florianópolis e Curitiba são no nosso ranking, são as consideradas mais inteligentes. Mas não é porque você chega lá e está tudo bacana. É porque, como eu falei, um desses aspectos importantes, eles definiram como a prioridade para que seja executado, para que seja gestado com mais rapidez, né? Cidade inteligente requer, como já foi dito aqui, planejamento. Não são lugares com visão estratégica que promovem o crescimento ordenado. São cidades sustentáveis que os lugares adotam práticas eco-friendly. Essa eco-friendly é como se fosse os amigos da natureza ou a responsabilidade sustentável. Então, tem várias traduções que a gente pode estar, para nós, né, dependendo da região onde a gente pode estar falando o que significa isso aí. Cuidar das pessoas, esse é um dos principais. São lugares que priorizam as pessoas e colocam o cidadão no centro das atenções, das decisões, das ações urbanas. Então, usar as ruas, as comunidades locais, o bairro, o quarteirão, né? Unir essas pessoas para que elas decidam. Isso a gente consegue gestar, inclusive, a segurança na cidade, né? Janis Jacob, que é uma jornalista lá na década de 20, já combatia o próprio modernismo, né? Os grandes mestres do modernismo combatia falando como você gesta uma área da cidade. A cidade tem que ser gestada por pedaços, né? Você tem que gestar ela, as pessoas gestando, não é o prefeito, não é um gênio, né? Então, que consegue gestar uma cidade dessa forma. Nós temos que se unir para poder gestar as cidades. Interação social, lugares que fomentam a inclusão. As calçadas que já foram faladas aqui, né? Para as pessoas deficientes. Nós que estamos ficando velhos, a nossa população está envelhecendo. Daqui a mais 2 anos, cada família vai ter alguém com mais de 60 anos em casa, e assim ia chegar alguém alguns até 100 anos, né? Na minha casa tem um com 92, lá ainda anda e vai para tudo quanto é lugar, e, enfim, isso começa a ficar comum. Então, aqui eu trouxe uma reflexão para nós que queremos ser cidades inteligentes. Prioridades globais de locais. A gente tem que ver isso também. A gente não pode esquecer que a gente vive na casa comum, né, que todos nós, que é o planeta. Então, 97% da água da Terra é salgada, 3% só apenas que é água doce, e nós estamos, como foi falado aqui, em cima do maior aquífero de água doce, né, dos melhores do mundo, e a gente fica aí tomando banho e achando que o mundo todo é dessa forma. E a gente sai daqui e a gente vê que não é bem assim. A gente está no paraíso. 0,1% da nossa atmosfera e só 0,3% desses 3% está na superfície, que são os rios, os lagos, as zonas úmidas. Então, é para a gente refletir isso. Aqui são os dados para você ver que esse bem precioso vai ser o nosso maior
é a nossa maior riqueza, né? Para quem tem água, e nós temos que cuidar delas. Para ter como exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos, mais de 6 milhões de pessoas, moradores, foi decretado uma restrição devido a essa seca sem precedentes. E a expectativa é que isso piore, a demanda por água vai aumentar cada vez mais. O que seria inteligente para nós, então? O que seria prioridade para nós, se a gente fizer essa reflexão? Quais são as soluções baseadas na natureza que podem oferecer para nós uma restauração dos sistemas naturais, sem que a gente precise focar em questões locais, consertar canos, ou, enfim, tentar resolver o nosso problema sem pensar no todo? Eu tirei essa foto aqui dessa cidade, Portel, e para a gente ver o que é uma cidade amazônica e que os modelos lá fora podem não servir para nós. E a gente tem que criar tecnologia, criar conhecimento, as universidades estão aí exatamente para isso, nossos alunos, grupo de pesquisa, que pode estar fomentando esse processo. Então, é difícil a gente pensar o que seria inteligente uma cidade amazônica. Recursos hídricos, falamos na água, e olha como é que acontece as cidades. As cidades, elas, como o nosso Irurá, que está morrendo, o nosso Urumari, que praticamente já morreu, e a gente avança para cima do Juá, não é? Avança para cima da bacia hidrográfica do Juá. Então, as bacias hidrográficas nem aparecem nos mapas. Eu ainda não vi nenhum mapa da nossa prefeitura, ou do estado, ou de qualquer as bacias hidrográficas, porque lá aparecem as áreas de preservação. Então, é necessário que se defina aonde é que está o limite dessas bacias hidrográficas, porque elas estão sendo aterradas, elas estão sendo engolidas, e elas estão acabando com a qualidade das nossas águas. Então, isso, para mim, seria inteligente. Preservar nossas bacias hidrográficas urbanas seria prioridade. Prioridade da prioridade, né? Porque são pessoas, aí tem um saneamento urbano que entra dentro disso aí, né? Saneamento básico. Eu trouxe aqui, por que isso é importante, né? Não só falácia, mas as florestas saudáveis, elas reduzem o custo de tratamento da água. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso sem precisar gastar dinheiro. Então, o que seria uma cidade inteligente para nós? Cuidar do meio ambiente, ações coordenadas para garantir a preservação da água, das bacias hidrográficas urbanas. No clima, o cuidado com a arborização, implementação cada vez mais da cultura do cuidado do plantio de espécies compatíveis com a urbanização. A gente tem Curitiba, 23 grandes megaparques. Santarém tem quantos parques? Dentro da bacia, dentro da Amazônia? Quase nenhum, porque aquele nosso, se for comparar com algumas cidades que a gente conhece, é muito pequeno para o tamanho da nossa cidade, né? Já deveria ter muito mais grandes parques. Isso se define também com gestão, de pessoas e de interesses de todos. A internet das coisas, claro, a gente não pode esquecer a tecnologia. Então, os bancos de dados são fundamentais para tomar decisões. E as decisões políticas, elas têm que ser dadas com evidências técnicas para poder tomar uma decisão acertada na qualidade de vida das pessoas, do cidadão. Na mobilidade, por exemplo, é um exemplo clássico disso. A gente vem lutando pela mobilidade, cada vez mais a quantidade de carro aumentando. Então, há 15 anos atrás, eu tinha um carro para cada 4 pessoas. Hoje, a gente coloca toda a população de Santarém dentro dos nossos veículos e ainda sobra lugar para quem quiser vir de fora, de Alenquer, Oriximiná, Monte Alegre, ainda vai sobrar carro para colocar alguém dentro. Então, assim, inverteu-se essa lógica. Então, o aumento da quantidade de veículos que emite gás carbônico para a atmosfera numa cidade tão pequena como a nossa é dado pela falta da gente não ter um sistema de mobilidade compatível com 300 mil habitantes, com interesse. Ou então a criação de novos modais, como a ciclovia, ou outro tipo de transporte, o próprio fluvial, que nós temos a água com abundância, então nós podemos sair do Mapiri e chegar na prainha de barco, por que não? Mas a gente nunca pensa nisso, parece uma coisa surreal. Mas são soluções, são ideias que a gente pode estar pensando. Algumas
algumas coisas são básicas e que a gente podia começar hoje. Já foi dito aqui, né, pela Eliana, falando sobre educação. Então, uma das as condições primeiras para a gente formar um povo, para a gente conseguir conversar e falar a mesma língua, o mesmo nível do que se trata urbanismo, planejamento urbano, é a educação, conectar os saberes de diferentes áreas do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade e fazer emergir soluções integradas e inovadoras. Então, com a educação, a gente consegue fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que elas querem, aquilo que seria melhor para todos. E a Constituição Federal, no artigo 225, já fala sobre educação ambiental. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a Lei 93, 94 e 96, também fala sobre educação ambiental. E a Política Nacional Ambiental institui a política de educação ambiental para começar desde a infância até o nível superior. Então, a gente tem mecanismos legais para que seja feita, mas eu lendo um artigo recente lá em Manaus, de 15 cidades próximas, de 15 escolas próximas do Igarapé, somente 2 trabalhavam educação ambiental. Manaus, uma cidade no meio da Amazônia, as escolas ficam quase que na beira do Igarapé, e dentre elas, só 2 trabalhavam educação ambiental. É proibido trabalhar educação ambiental? Não. É obrigado, é obrigatório, está na lei. Entenderam como é que não é tão difícil fazer uma cidade inteligente? Basta que, como a doutora Eliana teve essa ideia, essa pegada, esse propósito, né? E esse afinco, e inclusive abrindo para que as universidades, agentes da pesquisa, possam utilizar o ambiente do Horizonte Parque para fazer experimentos científicos, para a gente criar conhecimento, para que a gente possa implantar em outros lugares, em outros empreendimentos, outras empresas, outros interessados. E a alteração da legislação urbanística na cidade. Nós temos uma taxa de ocupação altíssima no centro. Nós já fizemos estudos que elevaram consideravelmente a temperatura do centro. Esse aqui é um estudo que a gente fez em 1986, um mapa termal, feito a imagem de satélite, à esquerda, nós tínhamos temperatura ali de 29, 28, 27 graus na cidade. Em 2009, a gente já tinha temperatura, a maior parte, 32 graus, 31 graus. Nós estamos até com medo de fazer a recente, porque isso vai estar totalmente alterado. Entenderam? Em que aspecto, o que é ser inteligente? Então, isso aqui é um outro cuidado. A taxa de ocupação altíssima, ela não permite que a água da chuva percole no solo, ela não permite que a ventilação ela flua, então tem consequências danosas. Quando a legislação ela não é feita, ou ela caduca, né? Porque antigamente essa legislação funcionava. A cidade de 1940 era uma cidade com quantos mil habitantes? Hoje não, a taxa de ocupação é muito alta. E agora nós estamos verticalizando. Então, é uma nova pegada que a gente tem que estudar a ventilação para a gente não fazer corredores de ar que possa prejudicar a cidade, como já acontece em outras capitais, em outras cidades, onde a verticalização não teve esse cuidado de a legislação e por uma decisão científica, mas sim por questões mercadológicas ou outras questões que a gente não estudou ainda, mas que, com certeza, tem muita coisa que não diz respeito à tecnologia, como a gente está se propondo numa cidade inteligente. Governos podem ajudar, ajustando política para agir o processo de licenciamento de forma responsável, já foi falado aqui pela secretária, oferecendo mais recursos para soluções baseadas na natureza, por exemplo. Programas para concessão de consórcio para bacias saudáveis já existem, é um exemplo aí, e de concessão de financiamento inovador para florestas. Nosso colega vai falar alguma coisa também sobre essas questões. A Cities for Forests, que é uma iniciativa de mais de 80 cidades, ajuda a identificar projetos promissores baseados na natureza e oferecer apoio técnico para preparar para receber investimento. Então,
O acelerador de soluções baseadas na natureza em cidades do WRI Cidades Sustentáveis, sediada lá em Porto Alegre, também trabalha essa aceleração desse processo. Aqui são as nossas referências. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Muito obrigado.